Oi, queridos! Vamos lá a mais uma aula? Hoje, então, nós vamos ver sobre regência verbal, tá? Vai dizer, meu Deus, o que é isso? Não se assuste, tá bom? É muito fácil, tá bom? Bom, em primeiro lugar, você tem que compreender o que é uma regência verbal. É a maneira com a qual o verbo se relaciona com o seu complemento. Opa, já ouvimos falar em complemento verbal, não é? Então, para isso a gente retoma a transitividade verbal, tá bom? Então, para relembrar um pouquinho sobre a transitividade verbal, quando que um verbo é intransitivo? Quando que isso acontece? Quando ele não necessita de complemento, ok? Lembram? Lembram do gato, pessoal? O gato morreu, o prof não vai usar esse exemplo hoje, tá bom? Beleza? Vamos ver então os exemplos de verbos intransitivos, tá? Ou seja, aqueles que não transitam um complemento. Não precisa de complemento, tá? Meu pai chegou. E pronto. Verbo chegar, tá? Está compreendido o que eu quis dizer, tá? Prof, mas e se eu colocasse assim, meu pai chegou cansado? Esse cansado seria apenas um predicativo, certo? Seria apenas um adjetivo do pai, tá bom? Não muda nada. O verbo chegar aqui continua sendo intransitivo, porque não precisa de complemento, ok? A impressora funcionou. Verbo funcionar, tá? E pronto. A frase está compreendida, não precisa de complemento. Prof, se eu colocasse a impressora funcionou hoje, né? Hoje, gente, hoje é o quê? Um advérbio de tempo, não é? Não muda nada. Continua sendo um verbo intransitivo, tá bom? O pássaro morreu. Dessa vez não foi o gato, tá? O pássaro morreu. Verbo morrer. Verbo morrer é verbo intransitivo. Porque se compreende a oração toda pelo verbo, ok? Está completo. Se eu disser assim, o pássaro morreu na gaiola, pobrezinho, né? Na gaiola. Você vai dizer, prof, esse na gaiola não é um complemento? Não é um elemento que complementa? Não. Nesse caso, não. Por quê, pessoal? Na gaiola é uma locução adverbial de lugar. O pássaro morreu na rua. Lugar. Então, isso não modifica a intransitividade verbal. Combinado? Bem, o que nós vamos aprofundar mais é quando o verbo é transitivo, quando ele tem um complemento e qual é a palavra adequada dentro da norma padrão da língua portuguesa, tá? Qual é a palavra que se usa adequadamente para ligar o verbo ao seu complemento? Isso é regência verbal, ok? Então vamos lá. Quando um verbo for intransitivo, ele se subdivide. Lembra que nós já estudamos isso aqui desde o 7º ano, né? Mas vale a pena a gente relembrar. Ele pode ser transitivo direto. Quando que ele é transitivo direto? Quando entre o verbo e o complemento não tem preposição, ou seja, sem preposição.
Exemplo, eu tomei café. Verbo tomar e vai direto para o café. Tá vendo? Sem nenhuma preposiçãozinha aqui no meio. Por isso que é transitivo direto. Vai direto no objeto que complementa, ok? Quando é transitivo indireto? É transitivo, tem complemento, mas ele precisa de uma preposição, tá? Eu gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Gosta de alguém. Então, eu gosto de café. Você viu que entre o verbo gostar e o complemento que é café, né? Houve a presença da preposição. Por isso que é verbo transitivo indireto. Quem que faz ser indireto? A preposição entre o verbo e o seu complemento. Ok? Pode acontecer dele ser transitivo direto e indireto quando ele tiver dois complementos, certo? Ou vice-versa, certo? Mas o nome que existe, né, pessoal, é verbo transitivo direto e indireto. Não importa se aparece primeiro indireto e depois direto o complemento. O nome que tem é esse, verbo transitivo direto e indireto, ok? Quando acontece isso? Quando tem um complemento direto, né, sem a preposição, ok? E tem outro complemento indireto, com preposição, ou, como a prof já falou, ao contrário. Vamos aos exemplos? Eu tomei, verbo tomar, café, verbo transitivo direto, mas não parou ali, certo? Continuou. Com, o que o com é? Preposição. Outro complemento, leite. Percebeu? Então, o verbo tomar até o café, ele é verbo transitivo direto. Só que ele tem mais um complemento que é o com leite. Por isso que é indireto. Tá bom? Vamos ver um caso ao contrário, que aparece primeiro o indireto e depois o direto? Vamos ver. Eu trouxe, verbo trazer, ele trouxe, né? Ele trouxe ao, preposição a mais artigo o, vale como preposição. Ele trouxe ao colega, trazer ao colega. Ele trouxe ao colega, verbo transitivo direto. Só que continua o complemento. Continua o que é que ele trouxe, ok? Um livro. Um é preposição? Não, senhor, né? Tá? É um artigo. Então, aqui ele trouxe um livro, é direto. Só que aqui, ao colega, é indireto. Por isso que é verbo transitivo direto e indireto. Por causa desses dois complementos, ok? Falando um pouquinho mais sobre a tal regência verbal, nós vamos ver alguns verbos e como que eles atuam com relação à regência. Depende o sentido do verbo. Por exemplo, a prof colocou ali o verbo agradar. Se for fazer um agrado, né? Eu vou agradar o meu cãozinho, né? Fazer um carinho nele. Se for fazer um agrado, ele é verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. Agora, se for ser
agradável a alguém, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ele agradou ao patrão. Olha a preposição. Se eu estou falando que é indireto, tem que ter preposição. Ok? O verbo agradecer, né? Por exemplo, ele agradeceu o favor que eu fiz. Agradeceu o favor. Verbo transitivo direto, tá? E quando for agradecer a alguém que tem um complemento com pessoa, ele agradeceu ao chefe, ele agradeceu ao professor. Verbo transitivo indireto. Por quê, pessoal? Por causa da preposição. Tá bom? Aspirar. Aspirar quando significa inspirar, cheirar, sorver o ar, alguma coisa, certo? Quando tem esse significado de inspirar, né? Ele inspirou, ele aspirou, inspirou o cheiro bom da comida. Quando for nesse sentido, é verbo transitivo direto. Ele aspirou o ar puro. Olha, foi direto, não tem preposição. Existe um outro significado que é de aspirar, que não é muito usado, que é desejar, tá? Ele aspirou aquela boa nota, tá? Ele aspirou ao cargo desejado, tá? Ele aspirou alguma coisa, tá? Por exemplo, aspirar a uma vida nova. Olha que esse a é uma preposição. Então, aspirar no sentido de desejar é verbo transitivo indireto, porque vai haver uma preposição, ok? Com relação ao verbo assistir, assistir também tem dois sentidos, tá? Assistir de dar assistência, né? Ajudar, ele é transitivo, verbo transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o paciente, ok? Ajudou o paciente, deu assistência, ok? Assistir com um sentido de presenciar. Mesmo filme, ele assistiu ao filme, ok? Então, quando é de presenciar, de ver, é verbo transitivo indireto, porque vai haver uma preposição, ok? Obedecer. Obedecer vai ser sempre um verbo transitivo indireto, tá? Por quê? Quem obedece, obedece a alguém, certo? Então, sempre vai haver uma preposição do verbo obedecer, tá? Ele sempre será um verbo transitivo indireto, tá? Por exemplo, ele obedece aos pais. Esse aos, lembra? Junção de preposição a mais artigo os, ok? Beleza? O verbo visar. Visar de mirar, por exemplo, tá? Ele visou o alvo, mirou no alvo. Outro exemplo de colocar um visto. Ele visou as provas, colocou um visto. A professora visou os cadernos, colocou um visto. Quando for nesse sentido, ele é verbo transitivo direto, tá? De ver, de vistar. Ela vistou o caderno. Ó, foi direto, sem preposição. Mas existe casos de que esse visar
signifique pretender, certo? Por exemplo, ela visava o sucesso, tá? Pessoal, pretender, tá? Na verdade, não é o sucesso, tá? Ao sucesso, tá bom? Então, ele visava ao sucesso. Quando é pretender, significado de pretender, então é verbo transitivo indireto, porque vai ter sempre uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Desculpa. Ele visava ao alto cargo da empresa, ok? Quanto ao verbo preferir, tá? Ele é um verbo transitivo direto e indireto, como a prof colocou aqui, certo? Só que a maneira da gente colocar, às vezes é errado. Nós falamos assim, eu prefiro mais pera do que abacaxi. Não, eu prefiro pera a abacaxi. Entendeu? Por isso que é direto e indireto, tá? Outro exemplo que temos aqui. João prefere arroz a macarrão. Olha que esse a é uma preposição e não está craseado porque o que vem depois é uma palavra masculina, o macarrão, certo? Então, por exemplo, eu prefiro filmes a novelas, certo? Esse a é com crase daí, é preposição, ok? Então, o verbo preferir vai ser sempre verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? A prof colocou aqui o verbo namorar, porque sempre há muita confusão. Na linguagem popular, nós falamos assim, por exemplo, Caetano namora com a Luísa. Não, tá? Porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, como que eu vou fazer essa frase? Eu tiro o com. Eu digo só, Caetano namora Luísa. E pronto, porque namorar, ele é transitivo direto. Ok, meus amores? Só como exemplo, tá, pessoal? Não vão se ofender, tá bom? Bom, depois de tudo isso explicado, tá? Se quiserem fazer uma anotação no caderno de estudos, façam, é importante, tá? Daí vocês vão fazer o exercício da página 18, o número 51, e da página 19, o número 52. Então vai lá, número 51 e 52, ok? Para ver se você compreendeu direitinho essa parte de revendo transitividade, né? E esse quadro da regência verbal. Para isso, para você realizar essa atividade, principalmente a da página 19, consulte o quadro do Saiba Mais, tá? Que vai te ajudar bastante, tá bom? Até daqui a pouquinho, na próxima aula a gente corrige, tá bom? Grande beijo!